Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar de dogma central da biologia molecular, tá? E o dogma então o dogma central da biologia molecular ele toma por base, né, o fluxo da informação, né, desde o DNA até a formação de proteína. Lembrando que como o material genético tem a propriedade de autocopiar-se, então temos também a replicação. Tá? Então, quando se trata de uma replicação, está fazendo-se cópia de DNA para DNA. Né? Quando o DNA é transcrito em RNA, a gente tem o evento da transcrição, e esse RNA é sintetizado em proteína, e esse evento se dá pela tradução. Lembrando que replicação e transcrição ocorrem no interior do núcleo e a tradução no citoplasma. Bom, só para lembrar, a gente tem aqui a organização de um cromossomo. Né? Então, o cromossomo na sua estrutura, né, como um todo, nada mais é do que um emaranhado de cromatina. E essa cromatina é o conjunto de estonas, né, enovelada pela molécula de DNA, sendo essas fazendo a estrutura de nucleossomo, né? E esses nucleossomos mais uma vez enrolados, formando, portanto, a cromatina. Então, a molécula de DNA, ela se mostra, ela é uma fita dupla, né? É helicoidal, e é nessa estrutura do DNA, né, que a gente vai encontrar os genes. Esses genes é que vai promover a formação das proteínas. Né? Então, é interessante que a gente mencione aqui como é a estrutura de um gene. Né? Nessa figura, nós temos aqui os genes representados aqui em vermelho e em vermelho escuro e vermelho claro, né? Sendo o vermelho escuro a parte de exons e a parte de vermelho claro os introns. Toda essa estrutura aqui a gente denomina como gene. No entanto, parte dessa estrutura aqui ela não é traduzida em proteínas. A gente vai já ver no decorrer dessa aula. Bom, antecedendo esse gene, existe a região promotora, né? E existe as regiões reguladoras. A região reguladora ela vai ser ativada ou inativada à medida que aquele gene tiver necessidade de ter o seu produto na célula. Né? E a região promotora é aquela região onde a maquinaria transcricional vai acoplar, né, reconhece essa região para que ocorra a transcrição de todo o gene. E ao final do gene, existe o sítio de término de transcrição, que é uma sequência de nucleotídeos que informa para todo o aparato da transcrição de que ali deve acabar, né, o evento da transcrição. Bom, quando ocorre a transcrição, o primeiro material realizado, né, o primeiro produto, né, é o que a gente chama de pré-RNA, que ele é composto de uma pequena região UTR, né, sentido 3, 5 linha, e a outra região 3 linha, e nesse intervalo tem-se os introns e exons transcritos. Lembrando que aqui no gene a gente tem, aliás, é isso mesmo, tá? E esses regiões de etron e exons e introns, eles vão sofrer o processamento, né, que nada mais é do que a remoção das regiões de intron, deixando somente as regiões de exons, que são as regiões que são traduzidas em proteína. Bom, o processo que ocorre a cópia de DNA é o processo de replicação. Né? Ele é semiconservativo porque o resultado dessa replicação tem uma fita parental, né, formando a fita dupla filial. Né? Ela acontece, tomando como exemplo isso aqui, né, a gente tem
a origem da replicação, que existem tanto nos procariotos como nos eucariotos, né? É uma região onde a sequência de nucleotídeos informa que ali é um ponto que facilita a abertura da fita de DNA, né, pela DNA polimerase, né? E a partir dali ocorre o processo de replicação. O processo de replicação, durante o processo de replicação, a gente diz que existe essa formação de bolha, né, que nada mais é do que aquela abertura, né, da fita dupla de DNA. E essa abertura da fita dupla de DNA é o suficiente para que ocorra essa bolha e a partir de então ocorra a síntese da nova fita de DNA complementar à parental já existente. Então, o que temos aqui nessa representação é a replicação de um cromossomo de indivíduo eucarioto. Então, veja que ele é linear, ele é grande e por ele ser grande, ele tem vários pontos de replicação, né? Marcado aqui por esses pontinhos pretos. Essa coloração da fita mais escura indica que ela é a fita parental. E essa coloração da fita mais clara indica que ali está sendo formada uma fita filial a partir da fita parental. Bom, essa bolha, né, ela vai crescendo à medida que a transcrição, né, ou o processo de replicação é continuado, né, até que se tenha, ao final, duas moléculas de DNA, como aqui está demonstrado, né. É interessante a gente mencionar que, se a gente observar esse pontinho aqui, marcado pelo laser point, a gente tem duas forquilhas de replicação, né, que é o que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho para vocês. Pronto. Aqui é aqui é uma extremidade, né, de uma das forquilhas de replicação, aqui representado, né? Aqui a gente tem a visão geral e aqui a gente tem uma visão mais detalhada. Nesse aparato da replicação existe todo um aparato de enzimas, né? Então, a primeira enzima que a gente tem aqui, que ainda está na fita dupla, antes dela ser aberta, né, é a topoisomerase, né, que ela tem a função de aliviar a tensão causada pelo desenrolamento pela abertura da fita dupla. Aqui tem a helicase, né, uma enzima helicase que ela fica bem no início da forquilha de replicação. Ela é extremamente importante porque ela liga, né, os pedaços, os fragmentos de Okazaki, a gente vai explicar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem as proteínas de ligação, né, que estabilizam as fitas parentais para que elas não voltem a se unir novamente. Em rosa, a gente tem a DNA primase, né, a primase, né, que é uma enzima que adiciona o prime, então ela é representada aqui pela bolinha rosa, e o prime que ela está adicionando é um prime vermelhinho aqui. Lembre que aqui a gente tem esse prime, ele tem uma extremidade de 3' e uma extremidade de 5'. E é interessante a gente mencionar que todo o crescimento da fita filha a partir dessa fita molde aqui, ela vai se dar nesse sentido 3', certo? Bom, aqui nesse outro detalhe, a gente tem a DNA polimerase, aqui é representado por esse vermelho maior, né, que ela vai ser responsável pela adição de nucleotídeos nessa extremidade 3' aqui, né? Sendo esses nucleotídeos complementar a fita parental, certo? Bom, aqui nessa imagem a gente tem, né, mais algumas informações, no qual aqui a gente explica que essa fita de cima aqui, que está sendo sintetizada, a gente chama de fita líder. Ela é a fita líder pelo fato de que nela não há geração dos fragmentos de Okazaki, né? Esses fragmentos de Okazaki, eles aparecem pelo fato de que tanto a DNA, a primase, né, a primase ela adiciona prime nas duas fitas, tanto nessa fita superior quanto na fita inferior,
Sendo que essa fita superior, a extremidade que fica aberta, que é a extremidade 3' é a mesma extremidade que a abertura vai acontecendo. E isso faz com que há um contínuo crescimento da fita filha pelo adicionamento de nucleotídeos da DNA polimerase. O contrário não acontece nessa fita inferior. Então, a DNA primase, ela adiciona o primer, e observem que a extremidade 5' é a extremidade que está de frente para a abertura da fita de DNA, né? Sendo a extremidade 3' que está no sentido contrário. O que é que isso acontece? É importante a gente relembrar que todo o crescimento da fita de DNA, ela sempre se dá no sentido 3', né? Então, nessa fita de baixo, né, o sentido de crescimento da fita vai ser sempre no sentido contrário à abertura da fita dupla. Então, enquanto na fita de cima há o direcionamento nesse sentido, né, o crescimento da fita dos fragmentos de Okazaki será nesse sentido, né? E aí o que acontece? Olha só, nós vamos observar essa parte aqui que já foi feita, né? Então aqui a gente tem a fita sendo complementada direitinho, né? E aí a gente observa que vai ficando os pedacinhos de prime. Então foi adicionado um prime, cresceu aqui até chegar ao outro prime e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem um prime adicionado, a DNA polimerase está aqui adicionando nucleotídeos, ela vai adicionar até chegar a esse próximo prime. Então veja que ela não é uma adição contínua. Isso é o que a gente chama de fragmento de Okazaki. E aí esse prime ele precisa ser retirado, né? E aí vem a DNA ligase, né? Aqui representada por esse ponto verde, né? Que ela vem, retira esse primer, fica vazio, mas no entanto fica a extremidade 3' contínua aqui para você fazer, para a DNA polimerase continuar a síntese, e assim ela vai complementando a replicação. Bom, depois desse processo de replicação, a gente tem um processo que ocorre, que é a transcrição. Obviamente que são eventos diferentes, ele ocorre em momentos diferentes, com necessidades diferentes. A replicação ela acontece somente quando a célula vai entrar em divisão, seja meiose ou seja mitose, né? Já o processo de transcrição, que é a escrita do DNA em RNA, ela acontece toda vez que um gene precisa ser expresso, né? Toda vez que a célula tem uma necessidade de proteína. Então, o que acontece, né? Então, a gente tem aqui o cromossomo, né, com aquela estrutura toda que a gente já explicou, e no seu interior, na forma mais simples, a gente tem a fita dupla de DNA. Essa fita dupla, né, ela vai ser aberta, né, e a partir disso, uma dessas fitas será utilizada como molde para a síntese de RNA, né? Bom, esse é o primeiro evento, né, importante para a formação do fenótipo, né? Veja que genótipo é a informação do gene e fenótipo é a junção da proteína produzida do genótipo com o meio ambiente. Então, a gente já descreveu isso, né, que o gene, na molécula de DNA, né, existem vários genes, né, e que esse gene, aqui nesse exemplo dessa imagem, tem-se o gene 3, né, que ele tem aqui a fita dupla direitinho, ele é da molécula de DNA, então, portanto, ele tem uma fita dupla. Essa fita dupla se abre, ocorre a transcrição e, portanto, a produção de um RNA mensageiro. Lembrando que esse RNA mensageiro, ele é unifilamentar, certo? Bom, uma particularidade é que nas bactérias, como o material genético está disperso no citoplasma, a transcrição e a tradução ocorrem simultaneamente, já que não existe a estrutura do núcleo para delimitar isso.
Outra coisa que facilita são os genes bacterianos que são mais curtos e não têm introns, né? Então, o produto da transcrição é o RNA mensageiro pronto para ser traduzido. O contrário não acontece nos eucariontes, né? Tem-se a fita dupla de DNA, ocorre a transcrição para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, né, ele precisa passar por um processamento. Esse processamento é feito tudo dentro do núcleo. O RNA mensageiro pronto é lançado no citoplasma e só então ocorre a tradução através dos ribossomos. Né? Então, para que a gente entenda o processo de transcrição, né, é interessante que a gente relembre aquela estrutura do cromossomo. Desculpa, a gente precisa relembrar a estrutura do gene. Né? Então, a maquinaria transcricional é um aparato de enzimas, né, que vai montando na região promotora do gene, né, e dizendo que ali é o lugar que precisa iniciar o processo de transcrição. Tá? É assim que um gene é encontrado dentro de um cromossomo. Tá? E é interessante a gente mencionar que o processo de transcrição tem início, alongamento e término. E o início caracteriza-se pela montagem de todo o aparato da maquinaria transcricional e a abertura da fita dupla de DNA. Tá, então a região promotor encontra a maquinaria transcricional encontra a região promotora, né, que geralmente está a 35 e a 10 pares bases antes do gene, né, representado aqui em amarelo, e o genezinho representado aqui em verde. Tá? A partir de então ocorre a síntese, né, do RNA mensageiro, e toda a síntese, todo o RNA mensageiro, ele sempre começa com o mesmo códon. É o códon de iniciação, o códon AUG. O alongamento é isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Então a fita dupla está aberta, essa bolha cinza bem grande representa toda a maquinaria transcricional, né? Que é um aparato de enzimas, e aí ele vai sempre crescendo na extremidade trislinha. Né? Da mesma forma que o DNA existe também no RNA. A extremidade sempre cresce na extremidade trislinha. Bom, e para o término, né, existe a região que indica que é o término. Né? Então, existe uma informação que é o códon de término, e a partir dali, quando a maquinaria transcricional chega nesse códon, ele entende que tudo ali deve ser desmanchado, né? A maquinaria transcricional deve ser desfeita, e aí, para o processo de transcrição, restabelece a dupla fita do DNA, ele volta a ser o que era antes, e o pré-RNA mensageiro está pronto. Né? Então, esse RNA mensageiro, que é o pré-RNA mensageiro, ele precisa passar por um processo pelo processamento. Né? E esse processamento requer a retirada de introns, deixa só os exons, a adição de um cap, né, na extremidade 5' ou coisa que a gente chama também de capacete, né? E na outra extremidade, na extremidade 3', ela bota uma cauda de poliadenilação, né? Ou seja, uma cauda de DNA rica em adenina, né? Tudo isso faz no sentido de deixar o RNA mensageiro mais estável para promover a tradução. Tá? Então, como eu falei, o processamento do RNA mensageiro, né, do pré-RNA mensageiro, né, acontece dessa seguinte forma. Né? Aqui a gente tem o pré-RNA mensageiro, com exons, representado aqui em azul, verde, vermelho, azul mais claro aqui e amarelo, né? E os introns aqui em branco. Né? O RNA mensageiro, o processamento, né, que ocorre pelo spliceossomo, né, ocorre a retirada de introns e deixa somente as regiões de exons, que são as regiões que serão traduzidas. Então, esses spliceossomos acontecem dessa forma. Tá? Então, aqui a gente tem a parte mais escurinha aqui, o RNA, o exon 1,
aqui a parte mais escura, o exon 2, e entre esses exons tem o intron. Então, os pequenos RNAs, né, ou curtos RNAs, são as moléculas responsáveis para fazer esse corte. Então, eles cortam o RNA, o RNA intrônico, né, e ele mesmo faz a colagem das duas extremidades de exon, deixando somente o exon 1 e exon 2. Né? Então, a transcrição é um pouco mais complexa nos eucariontes. Por quê? Os eucariontes ele tem um grande número de genes, né? Bem mais do que as bactérias, né, por exemplo. E o genoma também é muito grande, o material genético é muito, mas muito grande. Então, mesmo existindo maior número de gene, esse gene tem uma densidade maior. É como se eu tivesse 50... Pronto. Imaginemos um terço, né? Não sei se vocês são católicos, mas imaginemos um terço. E cada bolinha daquela é como se fosse um gene. Certo? Então, aquele terço convencional que a gente vê aí, que mede que 30 centímetros, né? Digamos que fosse o terço fosse o DNA de uma bactéria. Agora, imagina essas 50 bolinhas em uma corda de 50 metros, né? E não mais de 30 centímetros. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, os espaçamentos entre as bolinhas na corda de 50 metros é muito maior do que o espaçamento daquelas bolinhas dentro de 30 centímetros, né? E entenda aquela bolinha como se fosse um gene. Além disso, né, devido à complexidade, existe a necessidade de 3 tipos de RNAs, que estão aqui descritas, tá? A outra complexidade, né, é o fato de que os eucariontes têm núcleo e, portanto, ocorre em compartimentos diferentes, né? Além disso, existe o processamento que a gente acabou de mencionar, né? A terceira complexidade se dá pela cromatina, né? A cromatina é uma estrutura presente nos cromossomos eucariotos e ela termina sendo um aparato que regula a expressão gênica. Então, quando essa cromatina está um pouco mais aberta, né, a gente chama ela de heterocromatina. E quando ela está um pouco mais fechada, aliás, quando ela está um pouco mais aberta, a gente chama de eucromatina, né? Ela está pronta ali para ser traduzida, mas às vezes, aliás, ali está aberta para o gene estar exposto para ser transcrito. E quando ela está mais condensada, ela é a que a gente chama de heterocromatina. Então, ela não está pronta, ela não está permitindo ali que o gene seja expresso. Bom, entendido que o RNA é uma transcrição, uma reescrita de uma forma diferente da molécula de DNA, ele apresenta algumas características, como, por exemplo, né, ele ser de cadeia unifilamentar, né? E aí, por ele ser de cadeia unifilamentar e existir uma afinidade, né, de ligação entre as bases nitrogenadas, pode ser que ele mesmo se enovele. Então, ele pode se dobrar sobre si mesmo e fazer um novelo, né? Mas entendo que na sua essência ele é lido, né, na sua estrutura ele é uma fita simples. Outra diferença que a gente já discutiu isso outro dia é que o açúcar do RNA é a ribose, portanto esse açúcar, né, a pentose, ela tem 2 hidroxilas no cromossomo 2 e no cromossomo 3, e aqui nesse outro quadro a gente apresenta a diferença, né? Aqui é o açúcar da ribose do RNA e aqui é a desoxirribose, o açúcar do RNA, aí a diferença do carbono 2 da desoxirribose que não tem a hidroxila. A outra propriedade é que o RNA ele tem a uracila no lugar da timina. Ele tem adenina, guanina e citosina, mas não existe a timina, né? A timina ela é aqui substituída pela uracila, né? E a outra coisa é que alguns RNAs, né, eles podem catalisar algumas reações, né? E por ele ter essa propriedade de enzima, né, eles podem receber a denominação de ribosima. E aí a gente tem alguns exemplos, né, como o RNA transportador, o RNA ribossômicos,
os RNAs curtos, né? Que facilitam aí o processo de spliceossomo e o processo de tradução, certo? Vale lembrar que as ribozinas, elas nunca serão traduzidas, tá? Elas são funcionais como RNA, tá? Bom, nesse quadro a gente tem aqui a apresentação das diferenças, né, entre DNA e RNA, né? Não vou descrever, aqui já está tudo resumido, o que a gente já falou nos slides anteriores. Bom, saindo da transcrição com o RNA pronto, né, a gente entra na tradução, que nada mais é do que a síntese de proteína, tá? Essa síntese de proteína é feita a partir do RNA mensageiro. Então, aí a gente faz uma conexão entre tudo. O DNA é reescrito em RNA mensageiro, o RNA mensageiro é traduzido em proteína, tá? Então, a gente leva a crer, não. A gente tem aí que a proteína é o produto, né, final da informação contida no DNA. Então, como é que ocorre esse processo, né? O RNA mensageiro se acopla, né, à estrutura do ribossomo, o RNA transportador traz os aminoácidos peptídeos, né, dispersos no citoplasma até os ribossomos, e aqui nesse ribossomo ocorre a ligação entre esses peptídeos ou entre esses aminoácidos, e fazendo com que eles sejam uma sequência e, portanto, uma proteína, né? Uma sequência de aminoácidos, a gente sabe que é uma proteína, tá? Essa é a maneira mais simples, né? Então, a tradução, como eu falei, ela precisa de alguns aparatos, né? Como, por exemplo, né, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E aqui é interessante a gente falar, né, da estrutura do RNA transportador, né? Então, essa é a estrutura do RNA transportador. Nessa base inferior, né, existem 3 nucleotídeos, né, que a gente chama de anticódon. Esse anticódon, ele tem uma similaridade com o que está aqui. Para cada anticódon existe um sítio de ligação. Então, cada anticódon, um sítio de ligação. E esse anticódon, ele é pareável com o códon, né, que está presente no RNA mensageiro. Então, o que é códon e anticódon? O códon, o RNA mensageiro, ele é uma sequência de nucleotídeos. E a cada 3 nucleotídeos, eu tenho um códon. Então, o códon está presente no RNA mensageiro, e o anticódon, que também é uma sequência de 3 nucleotídeos, complementar ao códon, né, está presente no RNA transportador. Sendo que para cada anticódon existe um sítio de ligação do aminoácido. E aqui está a estrutura do RNA ribossômico, tem unidade menor a unidade maior, né, e aqui é onde ocorre a ligação entre os aminoácidos, né? Então, o que acontece, né? Como é que ocorre, como é que se estabelece, né? A tradução, ela também tem início, alongamento e término. Então, o processo de início se dá com o sítio de ligação, né? O RNA mensageiro se liga ao RNA, a subunidade menor do ribossomo, né? O RNA transportador já traz lá o primeiro aminoácido, né? Então, o RNA transportador é representado aqui por essa estrutura verde, né? E esse aumento aqui indica o que é o anticódon e o códon. O códon representado em vermelho do RNA mensageiro e o anticódon representado em verde do RNA transportador, né? Mais uma vez, reforçando que para cada anticódon existe um sítio de ligação específico para cada aminoácido, né? Bom, então a gente tem o RNA ribossômico, o RNA mensageiro, RNA transportador com o aminoácido, e aí, portanto, ocorre a chegada da segunda subunidade, né, que é a subunidade maior do ribossomo, e aí a gente tem esse arcabouço aqui que vocês estão vendo. Então, finalizou aqui o processo de iniciação,
começa o processo de alongamento, né? Esse processo de alongamento se dá dessa forma. O RNA transportador, né, com o aminoácido está aqui no sítio do meio, né? Lembrando que ele tem 3 sítios, tá? 1, 2 e 3, né? Ele está aqui no sítio do meio, ligado a um aminoácido aqui, e aí chega mais um RNA transportador, trazendo um aminoácido. Ele é compatível com esse sítio de ligação, que é o sítio A, beleza, é compatível, ele acopla, e aí essa extremidade do RNA transportador, que já está no interior do ribossomo, vai, pela afinidade química e elétrica, eles vão fazer uma ligação. Então, é o que está estabelecido aqui nessa segunda imagem, né? Então, eu tenho 2 RNAs transportadores, cada um trazendo aminoácidos diferentes, e aqui esses aminoácidos se ligam, né? Então, passa novamente a fita de DNA de RNA, ela anda, e aí o RNA transportador primeiro vem para o sítio E, o que estava no sítio A vem para o sítio P, e aí ocorre a chegada de um novo RNA transportador dentro do sítio A, e assim sucessivamente. Ao final, né, quando o RNA transportador sai, né, do complexo ribossômico, né, ele está pronto, né, a molécula está livre para trazer um outro aminoácido. E aí vem a fase de término, né? Então, o que é a fase de término? Toda a estrutura está aqui, como a gente acabou de descrever. Só que aí vem o fator de liberação, que nada mais é do que um códon específico, né? Então, da mesma forma que existe um códon de início, existe um códon de término. E aí, quando esse códon de término é lido pelo RNA ribossômico, ele vai trazer uma estrutura chamada de fator de liberação. E aí, todo o aparato, né, da tradução é desfeito, né? E aí, o RNA ribossômico se desfaz nas 2 subunidades, o RNA mensageiro poderá ser utilizado por outros ribossomos para a síntese de proteína, caso contrário, ele será degradado. Enquanto isso, cada ribossomo vai formar uma cadeia peptídica chamada de enzima, tá? Então, meus queridos, por hoje só por esse momento. Na próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo e guardem as dúvidas, as anotem e na próxima aula a gente as discutirá.